Na terça-feira aqui na Rádio CBN nós temos o nosso Momento Ludovica Saúde e hoje nosso assunto é sobre a saúde dos dentes. Você sabia que 3 em cada 10 adultos têm medo de ir ao dentista? Pois é, uma pesquisa realizada pelas revistas Saúde aponta que 88% dos brasileiros sofrem de cáries e 90% sofrem de gengivite. Esse é o assunto do Momento Ludovica Saúde de hoje e a nossa ouvinte Driele Dias nos enviou um áudio contando que tem pavor de ir ao dentista. Vamos ouvir. Meu nome é Driele, eu sou analista de e-commerce e eu tenho muito medo de dentista. É um medo infundado, não tenho motivo, nunca passei por nenhum trauma, mas me apavora um pouco quando tenho que ir. E não tem nada que eu faça que eu me acalme. Eu só tenho que ir e enfrentar e acabar logo. Sobre esse assunto eu converso agora com o dentista Henrique Taniguchi. Oi, doutor Henrique, boa tarde. Boa tarde. Por que os pacientes têm tanto medo assim de ir ao dentista? Vamos lá, Thalita. Eu acredito o seguinte, vendo já durante anos, atendendo os pacientes nessa área, eu vejo que muito desse medo, ele vem porque houve durante muitos anos dentista prático. O que acontece? Esse dentista prático, ele acabou que, de uma certa forma, traumatizou muitas pessoas com mais de 30 anos de idade, principalmente pessoas na faixa de 40 a 50. E o que eu vejo dessas pessoas? É meio que uma corrente. Eu acho que se seu pai sofreu muito em alguma coisa, ele passa um pouco para o filho, fala, nossa, eu senti isso, eu sofri com aquilo. É engraçado, eu gosto de dizer o seguinte, que notícia ruim, ela caminha rápido. Então, se você tem algum amigo que fala assim, nossa, eu sofri demais no dentista, eu passei um apuro, ou eu imagino que é isso, que é aquilo, você também já fica com receio. E quando você já vai com muito medo. Isso são fatores que acabam influenciando para que esse medo, ele continue, né? Ele, vamos dizer, não seja eliminado, né? Durante esses anos, eu vejo que isso ainda é uma realidade, infelizmente, né? O senhor acredita que as crianças, talvez, por ainda estarem muito novas, elas tenham menos medo de dentistas? O que eu vejo, Thalita, assim? Eu vejo que as crianças hoje, o papel hoje dos professores das escolas e até dos odontopediatras, que hoje a odontologia ela evoluiu muito. Antigamente, era muita figura do clínico geral. Eu vejo que também muitas pessoas carregam algum trauma da odontologia, porque a pessoa tinha só aquele dentista. Ele era um clínico geral, então às vezes assim, o pai tratava, a família inteira tratava, às vezes aquela pessoa ela não tinha tanto tato com, vamos dizer, com certas pessoas. E aí o paciente ele criava uma aversão e um medo. Eu tenho histórias que eu escuto assim, até no passado, que crianças, agora hoje adultos falam assim, nossa, se você fizer algo errado, eu vou te levar no dentista. É como se o dentista fosse o castigo, né? E eu vejo que hoje, com a evolução da odontologia, com o surgimento da odontopediatria, isso está melhorando. Eu acho que para haver uma melhora considerável, ela tem que vir das escolas, da base, desses odontopediatras e dos pais, de falarem, né, e procurarem levar os filhos em bons profissionais, já nos odontopediatras, para ir criando uma imagem de que vale a pena prevenir. Que a odontologia é algo extremamente importante e se você previne, nossa, a possibilidade de você ter que fazer algum procedimento invasivo é muito pequena, né? Doutor Henrique, nós recebemos o áudio também do nosso ouvinte Rodrigo e ele diz que tem pânico também de ir ao dentista. Vamos ouvir. Meu nome é Rodrigo David e eu queria relatar que eu tenho pânico de dentista, apesar de ter 30 anos. Nunca fui com a cara nada daquele motorzinho, aquele barulho dele no meu dente, nossa, aquela dor agoniante. Isso me fez ter pânico de dentista. Outro fator que me inibe a vontade de ir no dentista é aquela seringa enorme que usa para anestésico, que aplica na gengiva do dente. Aquela sensação é péssima, da sua boca torta, e aquela em formiga.
E muitas vezes a anestesia não vale muito, aí o dentista começa a mexer com o motorzinho de novo e dói de novo. A dentista vai e coloca mais daquela seringa, sua boca fica mais inchada ainda. Então, ir ao dentista é muito agoniante. Eu acho que eu até sofro, meu dentista me cobra bastante. Fala, por que você não vem 2 vezes por ano, Rodrigo? Faz uma limpeza. Mas é porque o pânico é tanto que às vezes eu deixo de ir nos dias certos para ir quando o dente realmente está doendo. E quando o dente está doendo, aí já aconteceu outras coisas mais graves, aí o tratamento fica muito maior, muito mais extenso, igual, por exemplo, um canal. Então, assim, é muito pânico o dentista. Esse compromisso com o dentista é terrível. Esse foi o depoimento do Rodrigo. Doutor Henrique, de que exatamente as pessoas têm medo de ir ao dentista? É da dor, é do barulho? O Rodrigo até comentou no áudio dele que o barulho do motorzinho já incomoda e já faz ele suar frio. Exatamente do que vem o medo? Eu vejo que o medo, ele vem da possibilidade, vamos dizer, da ansiedade de sentir dor. E o barulhinho do dentista, ele vamos dizer, é o que mais remete à nossa profissão. Então, ele entrar, escutar aquele barulhinho, ele remete a alguma coisa que ele sofreu. Então, o que eu vejo? Hoje a odontologia ela evoluiu muito. Existem técnicas e mecanismos para tentar diminuir esse medo, que ele é carregado por a possibilidade de sentir dor. Eu vejo que hoje, duas coisas que mais dão medo nos pacientes, nos consultórios odontológicos. O barulhinho, né, que você mencionou, e a anestesia. Acho que todo mundo, nossa, vou tomar aquela agulha, aquilo dói muito. Então, esse daí é o que mais, vamos dizer, gera o medo. Hoje, com relação às técnicas anestésicas, melhoraram muito e isso amenizou um pouquinho. Mas, infelizmente, o barulhinho a gente não conseguiu fugir dele. Então, o que eu gosto de dizer é que se você tem um profissional que você confia muito, um profissional que passa muita segurança, um profissional que trata você com aquela coisa assim, não só a parte técnica, o lado humano, ele consegue captar essa ansiedade, esse medo seu, e ele vai, vamos dizer, humanizando aquele atendimento. Eu acho que ele, gradativamente, ele consegue ir tirando esse trauma seu. Eu gosto sempre de dizer que o paciente ele não consegue diagnosticar e notar a diferença de um tratamento bom e de um excelente, né? Porque ele não consegue ter essa percepção, mas ele consegue ter a percepção da onde ele foi tratado com muito carinho e da onde ele não foi tratado com muito carinho. Então esse paciente, todos a gente tem que dar muito carinho, mas esse paciente eu acho que o profissional ele tem que ter um carinho adicional, uma atenção adicional. Ele tem que falar, olha, agora eu vou fazer isso daqui, fazer devagarzinho, tem que ter uma música ambiente no consultório, ele tem que humanizar e chamar aquele paciente para, mais do que um paciente, ele ser uma espécie de um amigo naquele momento. Eu acho que essa é uma das técnicas e uma das maneiras que você vai conseguindo eliminar isso, né, e eliminar o trauma desse paciente. Doutor Henrique, é importante superar esse medo, até porque é importante que a pessoa vá com frequência ao dentista para evitar que o problema acabe se agravando. Se a pessoa tem uma cárie mal cuidada, por exemplo, ela pode se transformar em um procedimento mais aprofundado, né? Totalmente verdade. Assim, eu gosto sempre de dizer o seguinte, você falou uma verdade que as pessoas, às vezes, esses que têm medo, eles acabam ficando com mais medo em alguns casos, porque é o seguinte, como eles só vão quando a dor está intensa, ele deixou o problema chegar num estágio mais avançado. Então, o que acontece? Às vezes a gente leva o carro uma vez por ano para fazer uma revisão, a gente faz revisões de outras coisas e não faz a revisão da gente. Então, se você dedicar a uma hora, apenas uma hora, a cada 6 meses, para ir ao dentista, só para ver se está tudo ok, se está tudo bem, dificilmente você vai ter um problema sério. E se você já é uma pessoa zelosa, uma vez ao ano, uma hora, uma vez ao ano, às vezes já, vamos dizer, você já consegue prevenir possibilidades de problemas maiores. O problema é que a gente deixa a gente de lado, a gente cuida dos outros e não cuida da gente. E, como você falou no início,
Na hora que você nota o problema, você fala, nossa, vai dar canal, agora eu vou ter que fazer uma coroa. Nossa, dentista é muito sofrido e muito caro, porque eu fui, era uma coisinha no dente, o problema é que aquela coisinha no dente se tornou uma coisa grande. E se você for fazer o trabalho preventivo, é tão simples. Possivelmente você vai ficar fazendo apenas limpezas a cada 6 meses e a possibilidade de você vir a ter algum problema é muito, muito pequena mesmo. O senhor está falando sobre essa questão do trabalho preventivo, de ir ao dentista com frequência, de 6 em 6 meses ou até mesmo uma vez ao ano, e além disso, outras coisas, né? A gente está falando da saúde bucal e da higiene também. A pessoa não pode esquecer, né, de escovar os dentes, de passar fio dental. É muito importante, isso você falou a verdade. A escovação, usar o fio dental é muito importante você fazer e fazer bem feito. Eu escuto muito alguns pacientes falar assim, nossa, mas eu escovo meus dentes, eu passo fio dental. Às vezes a pessoa não está escovando de maneira correta, às vezes ela não está passando fio dental de maneira correta. E é muito importante escovar de maneira correta, principalmente após as refeições maiores. É lógico que seria difícil eu falar para você e para a população, olha, toda vez que você comer alguma coisa, você escovar os dentes. É difícil que às vezes a pessoa se alimenta, né, várias vezes ao dia. Mas pelo menos uma excelente escovação pela manhã, uma excelente escovação após o almoço, uma excelente escovação meio que depois de um jantar, principalmente antes de você dormir. É muito importante antes de dormir escovar bem e passar bem o fio dental, saber passar o fio dental. Então, por isso que é importante ir preventivamente ao dentista, e esse dentista ele vai te ensinar como é que você faz essa escovação de maneira correta, sabe? Olha, honestamente, se você fizer isso, a chance de você ter algum problema nos seus dentes, ela é muito, muito, muito pequena mesmo. Eu gosto de frisar, até estou falando aqui muito, frisando, porque é muito simples você se cuidar. É porque, às vezes, a gente coloca a gente de lado e não cuida. Então, fazer esse trabalho preventivo, escovar os dentes, passar o fio dental corretamente, você vai ter vamos dizer, não vai ter nem chance de você ter medo do dentista, porque o dentista ele só vai estar fazendo revisões na sua boca. Doutor Henrique, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor explicasse, por gentileza, a respeito das cáries, que é isso que a gente está conversando. Tem gente que é mais suscetível a desenvolver as cáries ou é mesmo essa desatenção no cuidado? Não, realmente tem pessoas que têm mais susceptibilidade a ter a cárie. Principalmente porque, assim, a cárie está ligada muito ao pH da boca. Se você tem um pH mais ácido, você tem mais possibilidade de ter corrosão do seu dente. Se você tem um pH mais, vamos dizer, neutro, que é o ideal. Se você tem um pH mais alcalino, você tem mais possibilidade de ter placas. Essa acidez ela é maior para pacientes mais jovens. Então, todo paciente com menos de 20 anos de idade, ele tem uma facilidade maior de ter cárie do que um paciente com mais de 20 anos de idade. Tá certo, doutor Henrique Taniguchi, dentista, conversando com a gente sobre o medo de ir ao dentista e sobre as formas corretas de prevenir as cáries, por exemplo. Doutor Henrique, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço, tá contribuindo um pouquinho e passando a rotina do meu dia a dia para todos. Muito obrigado. Esse foi o Momento Ludovica Saúde de hoje. Nós conversamos sobre a saúde bucal. Nós conversamos com o Dr. Henrique Taniguchi, ele é dentista, e nos orientou sobre a escovação, a importância da escovação e de passar o fio dental corretamente para evitar cáries. Ele ressaltou também que a alimentação conta bastante nesse processo.